Você de casa, você se coloca para baixo? Não consegue confiar no que você faz? Gente, isso pode ser autossabotagem. A nossa repórter, a Manu Montenegro, ela conversou com uma psicóloga sobre esse assunto. E se eu fosse você, eu ficava bem atento. Vai que você descobre que tem esse comportamento, hein? Que ele faz parte da sua vida. Rodou. Olá, telespectador. Olha só, logo de início nessa reportagem eu vou te perguntar. Você sabe o que é a autossabotagem? Não? Pois então, eu vou te dar um pequeno exemplo. Sabe quando você estuda para uma prova, para passar na faculdade, aí chega lá na hora, você se desequilibra, perde a sua confiança e acaba não demonstrando ali tudo o que você sabe, a sua real capacidade? Pois é exatamente isso que é a autossabotagem. Mas esse é apenas um dos exemplos de vários outros que existem sobre esse assunto que, querendo ou não, todos os dias a gente pratica um pouquinho na nossa vida, viu? Para evitar essa situação, a gente foi conversar com uma especialista que vai desmistificar essa autossabotagem pra gente. Fica ligadinho. Ela tem vários desdobramentos. Pode ser uma coisa que você tem vontade de fazer e de antemão você acha que não é capaz e não tenta, né? Pode ser uma coisa que você lutou a vida inteira para conseguir, conseguiu, e na hora de dizer, pô, eu vou gozar desse triunfo, você fracassa, você deprime. A psicóloga explica que a autossabotagem pode ocorrer com qualquer um, até com as crianças. Nessa hora é fundamental que os pais tenham a percepção desse comportamento. Pode ter no momento que uma criança que tem tudo para aprender a ler e escrever, não consegue, né? Porque de alguma forma, alguma coisa nela impede com que ela aprenda a ler e escrever, tendo todo o potencial para isso. Isso é um caso mais simples, de fácil resolução, porque quando a mãe se dá conta disso, que tem uma história familiar por trás, e aí a criança fica nesse impasse, embora ela seja muito jovem para entender essa história familiar, ela consegue ter alguma compreensão. Então a autossabotagem está sempre diante daquilo que eu quero, mas eu não sei se eu consigo, né? Então eu posso desistir antes de conseguir. Bom, falando sobre o assunto, a gente resolveu conversar com uma pessoa que tem esse problema na vida, que é a autossabotagem. A pessoa não vai se identificar, mas é até bacana que a gente converse, né? Para que o pessoal de casa veja que ninguém está sozinho quando o assunto é autossabotagem e que tem solução para esse problema. Primeiro me conta como é que você identificou a autossabotagem na tua vida. Começou depois na faculdade, quando começaram a aparecer alguns trabalhos e até mesmo trabalhos fixos, e aí eu sempre pensava, eu não vou dar conta disso, então eu não vou mandar meu currículo, ou eu não vou dar conta disso. E como contornar isso no teu dia a dia? Como é que você busca contornar essas coisas? É internalizando isso em mim, internalizando de que eu posso, que eu sou o suficiente, que os meus conhecimentos são suficientes, e se eu tenho pessoas que acreditam e que me dão oportunidade de trabalho, ou seja, de um trabalho de um freelancer, é porque elas acreditam em mim também. A autossabotagem na vida adulta pode trazer consequências sérias. Mas como eu já havia dito, para esse problema existe solução. A mais recomendada é a própria pessoa colocar em prática uma reflexão profunda. E algumas sessões de psicoterapia podem ajudar. Tem que ser um diálogo muito grande consigo mesmo, um diálogo interno. Em geral, a gente trata isso numa psicoterapia. Tá? Porque é nesse momento, é nesse espaço que a pessoa vai olhar para essa sua história e ela vê de onde vem essas relações, essas coisas que ela faz, até sem sentir que faz. E junto com você vai ajudar a entender por que você age daquela maneira no momento do que poderia dar certo, ou antes mesmo de dar certo ou não, você desiste. Esse é o primeiro caminho para você começar a pensar essa questão, porque se não pensa essa questão, você vai passar também a vida inteira responsabilizando o outro. Eu não acordei de manhã porque o elevador pifou e eu perdi a carona, né, para fazer aquele concurso que ia mudar a minha vida, por exemplo. Então o outro é sempre o culpado, né?